Eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada pelo Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé para mediar os podcasts da Santa Fé, o Santa Fé Cast, que agora está sendo feito em collab com o Talkcast Preciso, do qual eu sou host também desse projeto. Hoje nós vamos falar sobre temas muito importantes, como sempre, tudo que orbita em torno de saúde interessa ao Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. E a gente está sempre trazendo autoridades no assunto, pessoas de referência para trazer informação não só sobre a maternidade, mas sobre a saúde de modo geral. E antes da gente apresentar as nossas convidadas e o tema de hoje, eu vou dar um spoiler, só de falar aqui do que a Santa Fé está fazendo agora. Vacinação no primeiro ano de vida será o nosso tema, verdades, cuidados e avanços, mas é importante a gente falar que no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé você encontra todas as vacinas que você precisa, desde as primeiras doses do bebê até aquelas indispensáveis para quem tem mais de 60 anos. E o melhor, dá para você parcelar no cartão de crédito. Então, é sempre pensando em como alcançar as pessoas com aquilo que elas necessitam na área de saúde e tornar isso realmente acessível. Então, garantir desconto especial para pagamentos à vista, eu acho que é super importante, porque tem vacinas hoje exclusivas que são ofertadas apenas pela rede privada. E aí, isso é bom porque as pessoas têm acesso também. Então, não deixar a sua saúde ou da sua família para depois. A gente sabe que vacinar é um ato de amor, de cuidado e também de prevenção. Se você quiser saber mais, já anota aí 86 para você que está em outro estado, mas é o 21068417. Você pode fazer o seu agendamento já agora, internauta, pelo WhatsApp, tá bom? Então, a Nova Santa Fé está de braços abertos esperando você. E o nosso tema de hoje, hein? Eu estou olhando para a cara delas aqui, gente. Olha as convidadas que a gente tem aqui hoje. Doutora Maria José Lima Matos. É uma honra conversar com você de novo sempre. Uma autoridade, formada em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, residência médica em pediatria no Rio de Janeiro, avaliadora nacional da iniciativa Hospital Amigo da Criança, do Ministério da Saúde, que é lindo esse projeto, instrutora do manejo da lactação pelo Centro de Lactação de Santos, em São Paulo, um projeto do Ministério da Saúde. Atualmente, ela é gerente da empresa Pediatras Associados e é médica na área de pediatria, neonatologia do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. É muito bom estar com você aqui hoje para falar sobre vacinas. E a gente tem também a doutora Luciane Chaves, pediatra. Ela é residente de neonatologia da Santa Fé, especialista em neurodesenvolvimento, olha que importante, autismo, puericultura e suplementação vitamínica, ou seja, o céu é o limite. Bem-vindo, internauta, para a nossa conversa de hoje. Gente, vacina, vamos começar por você, doutora Maria José. Sim. Muito obrigada pela presença de vocês em nome da Santa Fé. Obrigada, é uma honra poder conversar com vocês. Tem sempre assunto, não falta, sim, né? Não falta. Agradeço o convite para falar de um assunto por demais relevante, que é a vacina, né? E eu que trabalho com neonatologia e puericultura, a gente tem que estar muito atenta a todas as mudanças, porque as vacinas elas foram preparadas para evitar doenças fatais. Então, doenças preveníveis e geralmente todas fatais. E não pode ser negligenciado, não pode ser negligenciado, né? Jamais. Jamais negligenciar vacinas, porque elas foram bem estudadas, os cientistas tiveram o cuidado de fazer um imunobiológico para uma resposta, dar uma proteção imunológica para as crianças, para evitar doenças fatais, ou que deixam sequelas, né? O exemplo maior que nós temos na comunidade científica mundial é a da paralisia infantil, a vacina contra a paralisia infantil. Não é? A descoberta dela foi a maior descoberta do século XX, não é? Que ainda hoje se trabalha na erradicação mundial. Não temos ainda, temos 2 pontos lá no Oriente, alguns pontos, acho que no Nordeste da África e um país do Oriente que ainda tem alguns casos isolados de poliomielite. Mas ela é para ser erradicada no mundo inteiro. O Brasil é um modelo no sentido de vacinação, mas tem um ponto de atenção agora relevante aí globalmente. Pois é, e com relação à vacina da polio, nós temos ainda um parceiro mundial, que é o Rotary Internacional, que é um fornecedor de subsídios, insumos
de sustentação para a fabricação da vacina no mundo inteiro. É um patrocinador. É um patrocinador. Né? Rotary Internacional se trabalha o tempo todo. Eu sou rotariana. Sim, mas o Rotary é fantástico. O Rotary é fantástico, você sabe disso. E o nosso lema ainda hoje é erradicar a polio no mundo. Então, é muito importante. Você vê, a poliomielite matou muita gente e deixou muita gente sequelada. Então, a gente tenta evitar. E existem outras patologias evitáveis, como o sarampo, que no nosso caso aqui, né, deixou, o índice de mortalidade aumentou na época do sarampo. Erradicamos o sarampo no Brasil até final da década de 80. Tivemos um surto de voltar a sarampo, entrou nas nossas fronteiras algum caso de sarampo, o Ministério da Saúde fez o bloqueio imediato, conseguimos erradicar. E estamos sob novo risco. A imprensa está noticiando sarampo na Bolívia, fronteira com o nosso país. Gente, então, cai em alerta, fazer barreiras que nós não podemos mais ter sarampo. O índice de vacinação no Brasil é um ponto de atenção hoje, né? Sim. Inclusive com notificações de órgãos importantes em relação a isso, não é, doutora Maria José? E o Programa Nacional de Imunização, que foi... se declarou mesmo para todo o país na década de 70, né? O Programa Nacional de Imunização começou em 1970, 71. Incrível, tá falando a gente tem a Sociedade Brasileira de Imunização. E temos aí, primeiro foi o governo, com o Programa Nacional de Imunização. Daí surgiu a Sociedade Brasileira de Imunização em parceria com o Ministério da Saúde. Por que um país que tem todos esses avanços está com baixa cobertura? Que é um ponto de atenção hoje. O que você pensa sobre isso? Fake news. Começa por aí. Com essa globalização, que as pessoas começam a dizer coisas e coisas sem fundamentos, enganando as pessoas, eu acredito nisso, porque não tem embasamento científico. Por exemplo, no caso aí, dizer que criança com autismo foi da polio. Não foi, gente. Falta estudar mais. Vamos estudar. E os cientistas fazem isso, estudam, pesquisa. Teve aquele caso da microcefalia, aqui no nosso país, que foi um caos. O que foi aquilo? Não foi comprovado que foi por vacina. Foi o vírus, foi o Zika vírus mesmo, na realidade. Aconteceu alguma coisa numa determinada região do país que teve mais casos de microcefalia do que outros. Os imunizantes, eles ficaram, doutora Liliane, agora passando para você, porque eu quero que esse papo seja bem rico mesmo para o nosso internauta. Eles evoluíram muito, né? Quer dizer, a gente deu saltos gigantes em colaboração científica e saltos gigantes de cobertura, de descobertas, de salvar vidas de uma escala pouco vista na humanidade, né? A doutora Maria José Salvo mencionou o caso da polio e a gente tem outros casos também. Assim como a tecnologia ela avançou, né, em grandes áreas da medicina, na vacinação foi igual, né? Existia a forma tradicional de vacina, mas existem vários outros tipos de vacina e muitos laboratórios, né, que estudam-se as vacinas, e a ideia justamente é essa, imunizar, e a partir do momento que você imuniza em grande escala, você consegue ter erradicação de doenças, como a gente já falou, né? A poliomielite, a rubéola, que tinha sido erradicada no Brasil e que acabou voltando justamente porque baixou-se os índices de vacinação. E quando você me pergunta o porquê que acontece isso, diversos casos. A gente que faz puericultura, não é isso? Que é consulta, vou lhe dizer, por incrível que pareça, até por dó, eu já ouvi falar que não se vacina criança, e a gente como pediatra tem o intuito de orientar os pais que aquilo ali é uma dorzinha naquele momento, mas que é uma proteção para a vida inteira. E que é uma proteção, sim, que defende não só a criança, como todo o Brasil. Então, assim, o nosso trabalho na pediatria também é conscientizar que a vacinação traz o bem geral e faz o bem para aquela criança. É importante esclarecer essa falsa relação da vacina com autismo, né? De onde surgiu essa informação? O que a ciência diz sobre isso? É uma vacina específica? Então, há um tempo atrás saiu-se, né, a notícia de que o autismo poderia ser causado por vacina. A gente sabe hoje que o autismo ele é multifatorial e tem fatores genéticos também. Então, não existe comprovação científica de que foi a vacina que causou aqueles casos de autismo. Saiu uma pesquisa levando em consideração somente 9 crianças
crianças, enfim, relacionado à vacina. Falou-se também na vacina da BCG, que é uma vacina de proteção, né, contra a tuberculose, que é dada aqui na nossa região, mas não tem comprovação científica. Vacina salva vidas, não é isso? E não é isso que acontece. É bom que se diga isso. E também tem, por exemplo, na época que a gente fazia isoladamente a vacina do sarampo, aconteceram alguns casos, eu acompanhei bem esta época, acompanhei bem, as crianças, às vezes, elas tinham até o sarampo de uma forma mais branda. Entendeu? A gente sempre perguntava, pegava o cartão de vacina, foi vacinado, mas foi de uma forma mais branda. A rubéola foi da mesma forma, que antes essas vacinas eram separadas. Eram aplicações separadas. Depois a tecnologia foi melhorando, foram fazendo conjugadas. Que a gente chama de tríplice viral, penta, a vacina a pentavalente, até para aproveitar e aumentar a cobertura. Aumentar a cobertura e aproveitar que é uma injeção só, entendeu? Sim, tudo isso aí foi envolvido. E foram pesquisas maravilhosas. E laboratórios muito sérios. Eu queria até acrescentar aqui que também é um mito, né? Que a pessoa acha que toma vacina e não vai adoecer. Sim. E não é essa a ideia. É bom falar. Quando você toma uma vacina, é justamente para você proteger de ter a forma grave daquela doença que você está se imunizando. A ideia da vacina, o que é uma vacina? Eu recebo também muito essa pergunta dentro do consultório, quando fala. E por que a importância de se tomar vacina? A vacina não deixa de ser pedacinhos daquele micro-organismo, por exemplo, da cachumba, da rubéola e do sarampo, que hoje é uma vacina só. Então, tem pequenos pedacinhos de partículas daquilo que causa a doença. Então, você dá o antígeno, que seria um pedacinho da doencinha, para produzir o seu corpo entrar em contato e produzir o anticorpo, ou seja, a proteção. Então, isso faz com que, se você entrar em contato com a doença em si, você já tenha um anticorpo ali já preparado. Os soldadinhos já estão ali na base e não começa a luta do zero. Você já tem soldados para vir para a guerra, digamos pelo menos assim. de igual para igual. De igual para igual. Quais são as vacinas mais importantes no primeiro ano de vida do bebê? Bem, começa com o BCG, tá? Sim. Que é a vacina logo ao nascer, de preferência no mesmo dia, no dia seguinte, tá? Que protege contra as formas graves de tuberculose. Não é a tuberculose pulmonar, é a tuberculose miliar, que é tuberculose dos gânglios, e meningite tuberculose. A doutora Luciane não acompanhou essa época, ela não conheceu. Mas eu acompanhei, eu tenho uma história para contar. Você é demais. Então, eu sou da transição da vacina BCG, que era oral, era um frascozinho oral, para outra que passou a ser intradérmica, né? Porque houveram estudos que não imunizava bem. Eu conheci casos de meningite tuberculosa, conheci casos de tuberculose miliar. Ela não conheceu. Porque ela já está na outra geração. É outra geração, né? Que a BCG intradérmica... De vacinas e de médicos. Vacinas e de médicos. E a BCG intradérmica realmente deu uma imunidade melhor. Porque uma imunidade é através da pele, subcutâneo, né? Então, a resposta imunológica foi melhor do que a oral. A oral, o suco gástrico interferia um pouco. Então, além dessa, tem outras também, né? Que são importantes. Bem, essa começa com a BCG, que é logo ao nascer, e a primeira dose da vacina contra a hepatite B, tá? É importantíssimo, porque é uma doença viral, que ela não foi erradicada ainda, é uma doença que as pessoas têm... o adulto é quem transmite, não é a criança. Então, a criança nasce de uma mãe portadora do vírus da hepatite B, que ela geralmente é por transmissão pelo sangue, alguma coisa injetável, ou ato sexual, ou objetos contaminados, né? Utensílios, copo, talher, essas coisas, né? Hepatite B é mais grave do que a hepatite A. A hepatite A é a mais comum. Então, essa também é importante. Essa também é importante. Isso. Mas a hepatite B, como a gente sabe que no pré-natal algumas pacientes podem serem portadoras do vírus da hepatite B, elas tiveram lá no passado e ficaram sendo portadoras do vírus, essa criança tem que ser vacinada imediatamente. E hoje tem até
uma imunoglobulina específica para hepatite B, que pode ser dada até o 7º dia de vida. Aí protege bem essa criança. Existe alguma prevenção para bronquiolite, doutora Liliane? Existe sim. Que é tão comum, né, em bebês? Sim. A bronquiolite, ela tem uma sazonalidade, né, no ano. E sempre no começo do ano é a agonia da bronquiolite, do vírus sincicial respiratório, né? E hoje nós temos 2 modalidades de vacina, de vacinação, na verdade. Uma é justamente a imunoglobulina, que é utilizada da forma de vacinação, porque a criança leva picada, né? Que nós temos aí a Beyfortus, né? Que é a imunoglobulina, que pode ser utilizada na criança recém-nascida, até os 2 aninhos de idade, justamente para prevenir com que essa criança tenha quadros graves da doença, né? Da bronquiolite. Né? Ela é de acordo com o peso. Infelizmente, ainda não faz parte do calendário vacinal, né? Nem no Programa Nacional de Imunização e nem por conta da SBIM. Ela é somente ela tá disponível na rede particular. Na Santa Fé tem. Na Santa Fé nós temos essa imunoglobulina. Quais são as vacinas? Porque há vacinas que você só encontra na rede privada. E quando a gente está falando disso, no caso da Santa Fé, não só para bebês, para mães, mas para todas as pessoas até 60 anos. Já vocês têm lá na Santa Fé. Essa vacina que é o imunobiológico, hoje, já tem a facilidade de fazer na gestante. Isso. Né? Com 34 semanas, né? A partir de 34 semanas, até 14 dias antes do parto, ela transmite anticorpo para o bebê. Isso. Tá? Aí a criança, a novidade foi grande. Isso. Porque aí até 2 anos ela não precisa tomar. Tá? Agora, se a mãe não recebeu este imunobiológico, né? Essa vacina, que lá na Santa Fé tem, ela poderá, aí a criança vai ter que vacinar. A vacinação da mãe, a doutora Maria José pautou, e eu queria passar para você, ela tem um efeito gigante de proteção para o bebê, não é, doutora Liliane? Pronto, quando a gente fala em aleitamento materno e vacinação de mãe, é justamente no intuito de prevenir a criança, o bebê, né? A partir do momento que a mãe toma DTPA, por exemplo, difteria, tétano, pertúrcia, acelular, ela vai estimular, né, o seu corpo a produzir, passa tanto pela placenta quanto pelo aleitamento materno. Então, ela já começa protegendo essa criança, né? Sobre a Brisvo, né? Que é a vacina, essa é uma vacina, sim, né? Do vírus sincicial respiratório, ela não é uma imunoglobulina, né? Essa vacina, sim, ela pode ser utilizada em gestante. Uma novidade, doutora Maria José, uma nova orientação. A partir de 24 semanas, então aumentou mais o quadro. Então, a Febrasgo fala isso, que a partir de 24 até 36 semanas, ou seja, até 14 dias antes do parto, né? Passa, sim, essa questão dessa imunidade. Tanto pela amamentação, quanto ali pela via placentária. A gente pode falar, doutora Maria José, das doenças que estão reaparecendo por conta da baixa cobertura vacinal, né? Porque estão aparecendo mesmo. Que essas que você tinha citado, né? Que realmente é temeroso. Então, não pode deixar nem a mãe, nem antes, nem durante a gravidez, e nem o bebê no primeiro ano de vida. Porque um bebê sem estar com vacina, com a caderneta de vacinação em dia, ele não pode viajar. Se ele sair de casa, que hoje é mais comum, antes as crianças ficavam 3 meses, só saíam de casa com 3 meses. Hoje a criança sai, no 4º dia, no 3º dia, ela já está andando de carrinho de bebê, já está andando nos lugares. Então, se você quer levar o seu filho a expor, a levar para um aniversário, a receber pessoas em casa, você tem que estar atento a essa caderneta de vacinação. Uma coisa que eu estou achando, devido às pessoas não respeitarem a criança, que falta de respeito com a criança, é levar a criança para um shopping, por exemplo, sem ela estar imunizada. Com o vírus H1N1, que é o da gripe, da influenza grave, solto por aí, sem essa criança ter tomado a vacina, porque o pior é que a criança só pode tomar a partir do 6º mês, a vacina específica da gripe. Mas a proteção do vírus sincicial ela pode tomar antes, tá entendendo? Mas, e tem as indicações. No caso da gestante receber antes, melhor ainda, vai dar uma proteção maior. Se ela, porventura, tiver um resfriado comum e o vírus sincicial aproveitar daquela situação e atacar essa criança, ela desenvolveu uma bronquiolite, se ela recebeu a imunidade vinda da mãe, ela vai responder muito bem. Tem uma ordem, assim, recomendada para os pais saberem, as mães e os pais saberem? Tem sim, e você até perguntou algumas coisas, né? E tem uma particularidade que a gente esqueceu de comentar da BCG. Antigamente a BCG, quando não fazia marquinha, lembra que todo mundo tem a marquinha da BCG? Que fora do Brasil diz que é a marca dos imigrantes. Porque parece que a gente aqui no Brasil tomou e toma.
E aí todo mundo tem essa marquinha aqui e nos outros lugares não, né? Não, nem faz. Lá para a América do Norte não faz, não. Nem oral, nem intradérmica. Lá nos Estados Unidos, não. Por isso que ninguém tem essa marca. Na Europa também não. Na Europa também não. Por isso que falam que é a marquinha do imigrante. A marca do imigrante. Aí os países latinos, né? Que chegam lá, nós latinos. A marquinha da saúde, né? Eu acho. A marquinha dos imunizados. Eu achei super estranho com essa história lá. Achei muito estranho, que eu também tenho um neto lá. E vi o calendário e digo, meu Deus, não vai fazer não, que não faz. E acompanhei que nem você. Há várias consultas, fazendo as vacinas. Sim, e eu ficava me interrogando. Imagino você como médica, né? Eu sofri muito com isso aí lá, você nem imagina. Você ia falar uma coisa importante, doutora Liliane. A novidade, digamos assim, é que antigamente, se não fizesse a marquinha, tinha que revacinar. E hoje em dia não é necessário mais. A gente já sabe que a imunização foi feita ali e não tem essa obrigatoriedade, né? E sobre o calendário vacinal, ele tem sim uma sequência, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vamos enumerar? Vamos lá. No primeiro mês a gente tem a BCG e a hepatite B, que a doutora Maria José já falou, né? No segundo mês a gente tem a penta na pública e a hexa na particular. Porque aí a hexa você agrega uma vacina a mais, leva uma picadinha a menos do que na pública. E que na Santa Fé tem também. Porque ela protege difteria, coqueluche, tétano, a hemorragia de influenza e hepatite B e tudo no segundo mês. Tudo no segundo mês, a primeira dose. Tinha outra coisa que você ia falar, eu interrompi. Era a respeito exatamente do calendário, de ser respeitada essa sequência, né? Porque vai protegendo de acordo com a idade. No terceiro mês? Aí tem a da meningite. Aí tem a da meningite. Aí no segundo mês também tem uma diferença interessante para a rede pública e para a rede particular. A pneumo, que protege contra otite, sinusite, rinites, enfim, vários outros quadros, né? Ela tem, na rede pública, é só 10, que é a pneumo 10. E na rede particular a gente tem a 10, a 13, a 15 e a 20. Na Santa Fé tem. Também tem. Maternidade Santa Fé tem. Aí a gente entrou no terceiro mês, no quarto. Isso. Não, no terceiro mês a gente tem a meningite. Que também tem diferença da pública para particular. A meningite na pública é somente a meningo C. Meningo C, e na particular, um tipo só. E na particular, não. ACWY. E na Santa Fé tem. Também tem na Santa Fé. Além da meningo B também, que pode ser feito, que essa não é dada no SUS de forma alguma. A gente vai para o quarto mês agora. Que é a forma mais grave de meningite é a meningococo B. Sim. A forma mais grave. Sim. E lá na Santa Fé temos o imunizante. Olha, e vamos para o quarto mês? Quarto mês, sim. Repete. Novamente, as das 2 meses. Repete. E rotavírus. Rotavírus. Rotavírus também. Rotavírus. Que também é diferente. É 2, 4, 6. Que também é diferente da rede pública para a rede privada. A maioria, né? Na rede pública é só o segundo e o quarto mês. E na rede privada é o segundo, o quarto e o sexto. São 3 doses. As maternidades públicas, elas não seriam obrigadas a fornecer isso? É o custo, é a viabilização? O governo é obrigado a fazer essas vacinas. Não seria na maternidade. Não, na maternidade aí seria no SUS, nos postos de saúde. Mas para garantir logo de saída você ter o calendário todo completo, quer dizer, a rede privada, no caso da Santa Fé, que além de disponibilizar, além de estar super atualizado, ainda divide. Né? Então pensa de um modo, tipo, essa família, ela precisa disso. Vamos ver como que a gente pode ajudar em relação a isso. Quando o bebê nasce, no sentido de dividir. Os pais já recebem todo um cartaz falando das vacinas, da importância, né? Para ir lá na sala de vacina e procurar para poder preencher a caderneta. Porque o ideal é preencher essa caderneta quando iniciar a vacina. Porque amarra. Sim. Você tem que ter o imunizante carimbado na sua caderneta. É porque quando a doutora fala que é importante, é porque assim, a família já fica comprometida com o calendário. Então já há um compromisso em relação àquilo ali. Fomos para o quarto mês, o quinto. O quinto mês. É a segunda dose da meningite. Da meningite. É terceiro e quinto. Sexto mês repete a de 2 e 4. 2 e 4, E no sexto mês também já entra a gripe. A gripe, no sexto mês entra a gripe. São 2 doses no
primeiro momento. A primeira vez que a criança toma, são 2 doses. A primeira dose e a outra dose com quatro semanas depois. O segundo semestre ainda tem vacinas. Temos, aí tem até 9 meses. Tem. 9 meses Aí tem 9 a febre febre amarela, e aí depende. Com 12 meses temos a tríplice viral, né, que protege sarampo, rubéola e cachumba. Isso. Sim. Entendeu? Agora eu entendo o respeito. E o reforço. da febre, Reforço sim. E aí depois ele entra nas Aí campanhas, entra né, nas que tem, campanhas, que já são divulgadas e tudo. Eu entendo agora o respeito dos Porque médicos. essa segunda, quarta, sexta entra da antipólio também, que agora é injetável. Ela está na Hexa. Que deu uma antipólio. mudada, né? Deu Nessa uma mudada. importante. Antes era a vacina oral, a da gotinha. Aí o que acontece? Houve uma mudança, passou a fazer a injetável, que é a VIP, e a gotinha ficou para o reforço com 4 anos. Que era o Zé Gotinha, lembra do Zé Sim, Gotinha? Zé Gotinha. Agora eu entendo o respeito que os médicos fora do Brasil têm pelos médicos e pela saúde, pela ciência brasileira. Porque esse modelo, você sabia que esse modelo do Zé Gotinha foi mundialmente conhecido. Foi levado para vários lugares, sabe né? de onde que surgiu? Da Secretaria de Saúde de Curitiba. A secretária de Saúde, Olha na só. época, que o governador era o senhor Esperidião Amin, eu lembro de tudo isso. Lançou essa campanha do Zé Gotinha, o Ministério da Saúde ganhou o Brasil e ganhou o mundo. Ganhou o mundo. Foi a coisa. Deve ter tido algum publicitário lá que ajudou, com certeza. Sim, com certeza, porque sim. a maneira foi super interessante. Mas que ainda hoje, embora não seja a do bem. gotinha, agora está sendo injetável nessa do primeiro ano, Ele continua mas ele lá, continua lá. Nos Ele cartazes, continua nos ele tá lá, a cartazes. carinha dele A lá. carinha dele. O que é importante a gente falar para essa mãe, para esse pai? Antes de responder até isso, qual é a estrutura que vocês dispõem hoje no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé? Porque, assim, do jeito que há doenças e doenças, há famílias e famílias, há médicos e médicos, há hospitais e hospitais. Né? Quer dizer, o nível de compromisso de cada uma dessas áreas determina muito a qualidade de vida das pessoas. Né? E a gente vê que, desde que a professora Tânia Sampaio assumiu, já está com 1 ano e meio a Santa Fé, ela não tem medido esforços no sentido de investir na qualificação, no multidisciplinar, nas residências que são tão importantes. Né? Agora também com o internato do curso de medicina da Unicet, lá também. Sim. Então, assim, é um movimento que deixa atualizado permanentemente algo que precisa ser atualizado realmente o tempo inteiro, né? Eu queria começar com a sua opinião sobre isso, você que está lá há tanto tempo e é tão importante para a Santa Fé ter se tornado uma referência e permanecer sendo referência, porque eu aposto que em 2 anos o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé será uma referência nacional e não apenas regional. Eu acho importante porque a equipe de colaborador, tanto na área médica como paramédica, no caso dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham diretamente na atenção da saúde, ficou assim voltada para o aprendizado. Estimulou estudar mudanças, aceitar novas tecnologias, novas maneiras de se estudar, reuniões. Agora, com a residência, ficou maravilhoso, porque a gente tem um cronograma com aulas, então a gente vai fazer revisão, lógico. Vai fazer revisão. É outra dinâmica, e uma discussão, né? É outra metodologia. Com a vinda da doutora Luciane para nós, foi assim maravilhoso. E para a equipe da clínica também. É uma área super importante. Estimula dela, a estudar. E a gente não pode deixar de estudar nunca. Nunca. Passa os anos, entre os anos, enquanto você tiver mente boa, estudando e aprendendo. E o que é interessante, vou até acrescentar. É uma autoridade no assunto. Você é muito humanizada, além de ser uma médica excelente. A gente colocar protocolos, que essa é a ideia. Sim, o que significa o protocolo? Independente de quem você for,
a forma de trabalhar na Santa Fé dessa forma. Dessa forma, então, exatamente, assim, a gente procura estudar, é isso que a gente tem feito. Eu e a doutora Maria José, muito, né, doutora? A gente lê bastante protocolos de grandes maternidades do Brasil, tenta adequar ali com a nossa realidade, já começa a colocar em prática e já começa a passar para os outros médicos que é assim que a gente está fazendo, em relação a algumas coisas, como, por exemplo, filho de mãe diabética, quantas vezes que vai medir a glicemia, como que é a forma, para todo mundo fazer do mesmo jeito e o atendimento ser padronizado para todos. Além de tudo, eu penso que vocês estão caminhando, além do padronizado do protocolo, que é importante, para a personalização. Sim. Me chamou a atenção quando você disse, quando a mãe é diabética, ela tem um tratamento que é dentro do protocolo, mas tem um protocolo personalizado para ela, já que ela é diabética, não é, doutora? Sim, isso mesmo. Tem toda uma E para a particularidade. criança, para a criança vigilância também, enorme. né? Todo um cuidado daquele filho da mãe E a diabética. equipe de enfermagem já está automaticamente com a gente. Elas ficam lembrando, olha, está na hora de dosar aquela glicemia. Ô, doutora, passou 15 minutos. Passou a ser Desculpa, importante para elas também, né? Como deve ser. Muito. Né? Como tem uma geração lá maravilhosa, maravilhosa. Nossa equipe de enfermagem, a professora Tânia está de parabéns. Vocês, na verdade, eu acho que ganha cidade, né? Ganha o estado, o Nordeste, o Brasil, né, gente? Porque a gente tem que tornar a saúde, a medicina cada vez mais acessível. Né? E eu acho que esse casamento, essa força de Unicef com o Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé, quem ganha são as pessoas, quem ganha é a população. E ter médicos do nível de vocês traz muita tranquilidade, porque afinal de contas a gente está falando sobre a vida das pessoas. Eu acho interessante porque a gente está prestando um serviço a uma comunidade. Sim, a cidade, o estado, estados vizinhos que nos procuram, né? Então a gente está prestando, é uma prestação de serviço com muita responsabilidade. Muito bom. Deixamos de falar uma coisa importante? Algo que vocês consideram importante em relação à vacina, um alerta às mães, às famílias? Eu gostaria de fazer um apelo. Por favor. Um apelo. É apelo mesmo o nome. É apelo mesmo, o nome é apelo. Mediante o que eu escutei na mídia ontem e hoje está em todos os jornais, podem assistir os jornais, essa preocupação do Unicef e da OMS com a baixa cobertura no Brasil, eu fiquei assim triste e me sentindo assim um tanto responsável de fazer um alerta. Alertar para os pais não deixarem de vacinar. Coisa assim imprescindível, muito mais do que claro que a pessoa tem um alimento e tem que sobreviver, lógico. Sim. E para a criança é um ato de responsabilidade dos pais. Acima de tudo. Acima de tudo. A criança não sabe ir sozinha para a sala de vacina, mas os pais sabem e querem o melhor para a sua criança, protegê-la de doenças graves, Sim. que poderão ser fatais. Ontem mesmo, olha, eu não trabalho mais em serviço de urgência há muitos anos, de pediatria geral. Estou dedicada só à neonatologia. Mas a gente conversa no nosso grupo de pediatria. E eu ouço falar de meningite aqui em Teresina. Crianças com meningite. Eu digo, gente, isso é grave. A vacina está aí. Só que não está ainda na rede pública, né? Está na rede privada. Está na rede privada. A gente fica preocupada. Até que o Ministério da Saúde bote na rede pública, a gente fica ansiosa para que aquilo chegue. E ontem mesmo, teve um óbito no pronto-socorro lá na Zona Sul, e pela história que me contaram, que a minha neta estava lá no plantão, eu digo, minha filha, isso aí é meningite. É meningite? Sim. Eu nem vi a criança, mas o relato como essa criança chegou, meningite. E é desses estrangeiros. Que podia ter sido evitado com a vacina. Em asilo, olha, a criatura mora em asilo, desses imigrantes que estão aqui. Sim. Com certeza aquilo ali foi uma meningite. Com certeza. É importantíssimo, gente. Entendeu? Muito bom então, o sem apelo que você está vacina, fazendo. com certeza veio sem vacina. Então, Sim. nós temos vacina na cidade. Se não pode ir para uma rede privada, que vá pelo menos fazer a vacina do calendário nacional de imunização. Então, assim, é muito importante esse apelo. E é importante a gente conscientizar e orientar os pais, né? Mais uma vez, né? A gente que trabalha com essa parte, que faz a puericultura ainda, que vacina é proteção. É um ato de amor.
amor e aquela febre, gente. O que é aquela febre? Que é isso que eu escuto, né? É obrigatório ter febre? Não, não é obrigatório ter febre. E se tiver febre é o quê? É o seu sistema imunológico produzindo anticorpo. É o intuito, né? Sim. E a febre pode acontecer 2 dias ali, depois pode chegar em 38, dá um antitérmico depois, também não pode dar antitérmico antes, só tem uma vacina que pode antes. Então, assim, é um ato de amor e um cuidado. Qual é a vacina que pode antes? A meningite. Somente. Tanto a doutora Luciane como a doutora Maria José e outros médicos nessa área, super importante, porque afinal de contas é um centro hospitalar e é acima de tudo uma maternidade que é a Santa Fé, estão disponíveis para você. Então, assim, no centro hospitalar, já que a gente está falando das vacinas, onde elas estão disponíveis, e Maternidade Santa Fé, você encontra todas as vacinas que você precisa. Nós focamos aqui nas vacinas mais importantes no primeiro ano de vida do bebê, mas desde as primeiras doses do bebê até aquelas que são indispensáveis para quem tem até mais de 60 anos, todas as vacinas você encontra na Santa Fé, e o melhor que dá para parcelar no cartão de crédito, garantir descontos especiais para pagamento à vista, ou seja, não deixe a sua saúde ou da sua família para depois. O que eu tenho para dizer para encerrar é que não negocie o inegociável. Não vá na onda, né? A gente está falando de vida, de crianças, de pessoas. Acho que vacinar é um ato de cuidado e de responsabilidade social. A gente tem uma comunidade inteira de pessoas envolvidas com isso. Não é você, ou a falta de informação, ou eu, ou quem quer que seja, que vai não cumprir o nosso papel como cidadão e como ser humano, como mães, como pais. Então, assim, não negocie o inegociável. Você tem opiniões, você pode lidar com elas sem negociar a vida do seu filho, a sua vida e outras vidas também. Então, assim, a gente super queria agradecer a doutora Maria José, é uma honra sempre, como eu aprendo quando eu entrevisto você, uma honra conhecê-la também. Doutora Luciane vai ter que vir mais vezes aqui. Aqui já é o episódio 2, tá? Você também vai ter um episódio 2 com você, tá? Com todo prazer, a gente vem atender, a gente faz questão de falar em prol da criança e em prol do nosso serviço, que a gente tem que valorizar, né? Eu tenho só um recadinho. Agora, com essa vacina aqui da gestante, a Abriso, né, que é para proteção dela e da criança ao nascer do vírus essencial, eu morro de felicidade quando eu pego um cartão de vacina que a mãe fez. No dia que ela vai ter neném, as minhas ficam, os olhos dela estão brilhando. Ela fica fazendo foto dos cartões, de tão torcedora que ela é. Eu fiquei assim, digo, meu Deus, que felicidade, graças a Deus. E fico torcendo, graças a Deus. Então, mãe, vamos fazer logo a vacina. A vacina. Não perca tempo. Não perca tempo. Você tem que compartilhar esse episódio. Lá na clínica tem. Lá na Clínica Santa Fé você encontra tudo no Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Olha só, compartilha esse episódio para a mãe grávida, para a família, para o idoso, para quem você acha que tem que ouvir. A gente está falando sobre informação, a gente está falando sobre ciência, a gente está falando, acima de tudo, sobre vidas, tá? Então, você encontra esse episódio no YouTube do Santa Fé Cast, também nas redes sociais, todos os cortes, todas as informações, no Spotify, não deixa de assistir. Está também disponível no meu Talkcast Preciso, não vai ser por falta de divulgação que a gente vai cometer erros importantes que podem impactar a nossa vida. Muito obrigada pela vida de vocês. E a você, internauta, é lógico. Até a próxima.